Como é bom, né, a gente ver pessoas que usam a própria história para transformar um problema em solução. Parabéns, Marilis! E você viu, né, que a Marilis disse que vários clientes dela não têm a doença celíaca. Muita gente está deixando de comer alimentos com glúten, achando que vai emagrecer. Será que isso é bom? Para falar sobre as restrições alimentares, a gente recebe aqui a nutricionista Maria Carolina Fonatzingen. Falei certo? Sim. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo bem. Prazer tê-la aqui. Prazer. Pra gente falar de um tema que está super na moda, né? Restrições alimentares. Afinal de contas, cortar o glúten da alimentação sem que você tenha doença celíaca é um bom negócio? Na verdade, não. Porque os alimentos sem glúten, como por exemplo bolos, massas, tortas e pães, acabam sendo mais calóricos do que os iguais a eles com glúten. Bomba no como será, gente, é mesmo? As pessoas acham que vão emagrecer, vão trocar uma coisa pela outra? Não necessariamente, porque para suprir a falta do glúten nesses produtos, é necessário utilizar uma quantidade muito maior de manteiga, ovos, né? Então, para você fazer um pão sem glúten, não dá para fazer sem a farinha de trigo e não aumentar outros ingredientes. Senão não tem liga. Né? Senão não tem liga, né? A textura não é a mesma. Então, muitos desses alimentos acabam sendo mais calóricos. E aí a pessoa não vai emagrecer. Ela pode engordar. Agora, a grande questão é, como é que a gente faz para descobrir que efetivamente somos intolerantes ou ao glúten ou à lactose? Tem um exame que dá 100% de certeza no resultado? Bom, para a intolerância ao glúten, existem alguns exames, né? Então, é possível fazer a biópsia do intestino, que é considerada o padrão ouro para diagnosticar a doença celíaca. Você tem que tirar um pedaço do intestino? Mas é bem pequenininho. É bem pequenininho? Mas é um procedimento um pouco invasivo, ou não? É um procedimento invasivo, mas na verdade quando o médico desconfia de uma possível intolerância ao glúten e doença celíaca, é o exame que normalmente pede. Vale a pena fazer, Vale né? a pena fazer. Existem alguns exames de sangue também, mas o padrão ouro é a biópsia do intestino. No caso do glúten e no caso da lactose? No caso da lactose, existe um teste de tolerância oral à lactose, né? Então a pessoa ingere uma quantidade de lactose e vai dosando a glicose no sangue. E aí ela consegue descobrir se ela tem a intolerância ou não. Maria Carolina, o pessoal de casa sempre participa com a gente das nossas conversas aqui, mandando perguntas pelas nossas páginas nas redes sociais. E a Maria Sônia Mazzolidi mandou a pergunta dela, olha só. Por que fiquei intolerante à lactose depois de tomar leite por 60 anos? Olha que coisa. É comum isso, não é? Sim. Na verdade, o que acontece é que com o passar do tempo, a nossa produção da enzima lactase, que é responsável pela digestão da lactose, diminui. Então, é comum a gente observar idosos que desenvolvem intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela é muito mais frequente à medida que a idade avança, né? Sim, sim. Na verdade, a quantidade de lactose que eu tenho no meu corpo, de lactase que eu tenho no meu corpo hoje, não é a mesma que eu tinha aos 10 anos de idade. Então, é uma tendência, vai diminuindo. E as crianças precisam tomar mais leite, então a natureza é sábia, né? Sim, com certeza. A gente vai envelhecendo, a gente não precisa tomar tanto leite quanto as crianças precisam tomar. Na verdade, todos precisamos, né, de tomar leite em quantidades adequadas. A gente não pode também excluir completamente o leite da alimentação. Mesmo idosos precisam de leite. Principalmente do cálcio. Né? Sim, porque a gente tem que lembrar da questão de osteoporose. Sem dúvida. Né? Então, a partir de uma certa idade, é muito mais comum a incidência de osteoporose na população. Então, a gente tem que considerar as fontes de cálcio. E aí até avaliar, se você vai tirar o leite da sua alimentação, avaliar tomar cálcio, né? Sim, a suplementação de cálcio, que na verdade é bastante comum, né? Principalmente entre mulheres. Entre mulheres. A gente sempre sofre mais, tem Pois jeito. Agora, a Ruth mandou uma pergunta pra gente, tem a ver com isso. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, ela fala, Ruth Viana, quando criança tinha alergia a frutos do mar. Uma vez fui parar no hospital com edema de glote. Hoje adulta, como os mesmos frutos do mar, normalmente não tenho mais alergia, corro algum risco? A alergia pode sumir? Na verdade é assim, a alergia pode sim sumir, mas normalmente a alergia a frutos do mar dificilmente desaparece. Então seria importante que ela procurasse um médico para fazer alguns exames e identificar se de fato a alergia dela a todos os frutos do mar realmente desapareceu. Pode ser que tenha desaparecido a alergia dela para camarão, mas para lagosta ela ainda é alérgica, então a gente não sabe. É bom ela saber, porque senão ela corre risco, Com né? certeza, existe um risco. Falamos de frutos do mar que a gente sabe que potencialmente são alergênicos. Algum outro tipo de alimento também tem um alto potencial de causar alergia? Sim, amendoim, nozes são alimentos bastante alergênicos, né? E são os que causam as reações mais graves. Mas, na verdade, qualquer alimento pode desencadear uma reação alérgica. Qualquer um?
qualquer alimento. Então, em crianças, é muito mais comum a gente observar alergia ao leite e ao ovo. Já em adultos, as alergias são mais frequentes em relação a nozes, amendoim, peixe e frutos do mar. Obrigada, viu, Maria Carolina, pela sua presença aqui. Foi um prazer. Ela falou de procurar um médico, isso é sempre muito bom a gente lembrar, que por mais que você suspeite que você tem alguma alergia ou intolerância alimentar, tem que ir no médico sempre para ter certeza. Nada de fazer dieta, de tirar esses alimentos, de fazer restrições alimentares, se você não precisa. E olha, qualquer dúvida ou pergunta que você tiver, manda para o nosso site comoserá.com ou para as nossas redes sociais, que durante a semana a Maria Carolina vai responder tudinho. Combinado? Combinado.